Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma apresentação aqui no nosso canal. Em julho de 2025, a Receita Federal lançou uma versão online de uma calculadora onde é possível realizar os cálculos dos novos tributos implementados pela reforma tributária. Essa ferramenta nos permite fazermos algumas simulações para calcularmos os valores dos tributos incidentes sobre o consumo durante o período de transição de implementação da nova reforma, que vai de 2026 a 2033. Iremos, nessa oportunidade, demonstrar como acessar a referida calculadora e efetuar algumas simulações para demonstrar as funcionalidades da mesma. Então nos acompanhe até o final para não perder nenhum detalhe da utilização dessa ferramenta. Sou José Marta Guilherme, do canal Monetários, e aproveito para solicitar o seu like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Bora lá então? Reforma tributária, calculadora de tributos. Vamos então conhecer a calculadora de tributos da Receita Federal, que é uma ferramenta que possibilita simular o valor dos tributos sobre consumo, implementados pela reforma tributária. O objetivo é permitir que cidadãos, empresas e instituições acompanhem o processo de transição e quais os impactos que a mudança poderá gerar sobre os preços dos bens de consumo e no planejamento financeiro das organizações. Como acessar a calculadora? O acesso é feito diretamente no site da Receita Federal, mediante esse endereço eletrônico, que também está disponibilizado abaixo na descrição do nosso vídeo. O simulador permite selecionar os produtos através dos códigos NCM ou os serviços através dos códigos NBS. Permite também definir suas especificações e visualizar comparações entre alíquotas do início da transição, a partir de janeiro de 2026, e futuras durante o período de transição até o seu final em 2033, que é o ano em que está programado o encerramento do período de transição da reforma tributária. Ou seja, a calculadora permite fazer o cálculo dos tributos incidentes em cada momento durante o período de transição, uma vez que os tributos atuais incidentes sobre o consumo, que seria o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, serão substituídos pelos novos impostos introduzidos pela reforma, que seriam a CBS e o IBS, de forma gradativamente durante o período de transição, de 2026 a 2033. Estaremos deixando no final dessa apresentação o link do vídeo, onde abordamos com mais profundidade o assunto referente ao período de transição, caso haja interesse de um maior esclarecimento sobre este assunto. Igualmente, estaremos deixando o link da playlist completa, contendo todos os nossos conteúdos já produzidos aqui no canal sobre a reforma tributária, que pode servir de base para um maior entendimento sobre todo o processo. Vamos agora, então, demonstrar como acessar a calculadora e fazer a sua utilização. Vamos então copiar o endereço do site e colar na barra de endereços do navegador da internet. Ok? Então já estamos aqui na página da Receita, onde encontramos a calculadora. Vamos aqui na parte de tributos, regime geral e acessar, gerando então acesso para o cálculo da tributação sobre o consumo. Basta agora entrarmos com os dados para a nossa consulta para efetuar os devidos cálculos. A calculadora já nos abre aqui com a data de 1º de janeiro de 2026, que é a data estipulada para o início do período de transição da reforma tributária. Aqui nós temos a opção de fazer a consulta por mercadoria ou serviço. Vamos primeiramente escolher aqui uma mercadoria. Ela nos pede para entrar com o estado e município. No meu caso, eu vou colocar Santa Catarina, SC, município Florianópolis. Ela também nos pede o código da mercadoria que queremos consultar. No caso, o NCM, que seria a nomenclatura comum do Mercosul. Digamos que o produto que eu queira consultar seria o arroz. Então vamos abrir aqui nova guia e procurar por NCM. Com isso, encontramos a página da Receita Federal, que contém os códigos do NCM. Vamos clicar aqui. Vai com isso abrir a página da Receita Federal referente ao NCM. Vamos aqui em Consulte NCM. Vou confirmar aqui que sou um humano.
Geralmente ela vai nos apresentar algum aviso, vamos fechar. O arroz está classificado em cereais. Então vamos procurar aqui no nosso índice. Temos aqui o capítulo 10, que é cereais. É evidente que se nós já tivermos os códigos dos nossos produtos, já podemos inserir diretamente lá na calculadora. Estou aqui apresentando o passo a passo para demonstrar como é possível consultar qualquer tipo de produto. Vamos aqui então no 10.06, que seria o arroz. Como eu desejo consultar o arroz pronto para consumo, eu vou escolher a opção descascado. E é ainda nos apresentado aqui duas opções: arroz parbolizado ou não parbolizado. Eu vou querer o parbolizado. Então, vou pegar esse código, vou copiar e vou inserir aqui na minha calculadora. Ctrl V. Ela já nos puxou aqui o arroz descascado, parbolizado. Então é esse exatamente o produto que eu quero consultar. Aqui à direita, a calculadora apresenta as informações relacionadas ao tipo de tributação. Então temos aqui os códigos CST, ou seja, o código da situação tributária do produto, e também qual a sua classificação tributária. Então, aqui nós temos a opção tributação integral, tributação com alíquotas reduzidas em 30%, alíquota zero, alíquota reduzida com 80%. Ou seja, temos aqui todas as CSTs introduzidas pela reforma tributária. Para o arroz, que é um produto constante da cesta básica, a previsão é de termos uma alíquota zero. Então, se eu colocar aqui esse CST, ela vai nos dar as opções da classificação tributária que tem alíquota zero. No nosso caso aqui, seria a classificação 2.00003, vendas de produtos destinados à alimentação humana, anexo 1. Então, vamos escolher esta classificação. Digamos que o quilo de arroz está em R$ 3,99. A quantidade seria 1 e a unidade medida, o quilograma. E vamos calcular. Então, logicamente, se a nossa alíquota lá é igual a zero, o valor do tributo também será igual a zero. Para título de exemplo, vamos colocar aqui como se fosse uma tributação integral. E vamos calcular. Então, nós temos aqui, para a CBS, que vai ser contribuição sobre bens e serviços, que irá substituir os tributos federais, nós teríamos uma alíquota de 0,9%. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que será a parte do IVA que compete aos estados e municípios, que substituirá o ICMS e o ISS, respectivamente. A incidência do IBS será de 0,1%. Somando aqui as duas alíquotas, teremos uma incidência total de 1% sobre o valor de R$ 3,99, que daria uma tributação total de 4 centavos. Ressaltando que esses percentuais são para o início do período de transição, ou seja, para o 1º de janeiro de 2026, onde se iniciará um período de testes, destacando-se nas notas fiscais esses percentuais. Já para janeiro de 2033, onde está programado o encerramento do período de transição, mantendo aqui os mesmos valores, vamos fazer então um novo cálculo. Temos agora sobre esse produto a incidência da CBS de 8,5%, do IBS estadual 16% e para o IBS municipal 2,5%, totalizando aqui 27% do nosso IVA, que é o Imposto sobre o Valor Agregado. E se estará então substituindo todos os nossos tributos federais, estaduais e municipais sobre o consumo por esta alíquota única, ou seja, de 27%. Então, 27% daria um total de R$ 1,08. Lembrando que essa alíquota de 27% é uma projeção. Ela será definida na sua plenitude durante o período de transição. Se eu colocar agora aqui 2028 e calcular, temos agora as alíquotas para a CBS de 8,4%, para o IBS estadual 0,05% e para o IBS municipal também 0,05%, totalizando aqui 8,5%. Ou seja, não é nem 1% calculado para 2026 e nem 27% calculado para 2033. Uma vez, como já citado, a substituição dos tributos atuais pelos novos
serão feitos gradativamente durante o período de transição. Então, para 2028, seria cobrado aqui um tributo total de 34 centavos, sobre o valor de R$ 3,99. Então, essa condição de fazermos as projeções alterando aqui os períodos pode permitir às empresas fazer um planejamento tributário e também fazer uma projeção dos seus custos e definição dos preços das suas mercadorias ao longo do tempo. Vamos voltar aqui para 2026 e vamos escolher aqui um outro produto. Vamos pegar agora, por exemplo, um automóvel. Para ganharmos tempo, não vamos novamente consultar o nosso NCM. Eu já tenho aqui que o código é o 87032100. Então temos aqui veículos, automóveis, tratores, ciclos e outros. Vamos manter aqui a tributação integral. Cabe lembrar que no caso dos veículos, principalmente se forem a combustão, é bem provável que haverá uma incidência do imposto seletivo, que prevê uma carga tributária maior para produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então vamos colocar tributação integral e a classificação. Vamos pegar aqui a 00003, que é regime automotivo. Vamos colocar aqui R$ 100.000, preço médio de um veículo. A quantidade é 1 e a unidade de medida é a própria unidade. Vamos calcular. Então nós temos para 2026 o início da incidência do IVA, como nós vimos anteriormente, a incidência de 1%, o que daria aqui um total de R$ 1.000. Lembrando que essa não é a tributação definitiva. Esse valor diz respeito apenas aos tributos implementados pela reforma tributária, pois durante o período de transição sobre os bens de consumo ainda estarão incidindo os tributos atuais, do IPI, do PIS, da COFINS, do ICMS e do ISS, conforme o caso. Vamos colocar aqui 2033. Veja que agora a calculadora já nos abriu aqui a possibilidade de calcularmos o imposto seletivo, conforme comentado anteriormente. Então, vou pegar aqui, tributado com imposto seletivo, vamos pegar a classificação, vamos pegar aqui o código 00006, venda direta pelo fabricante ao consumidor final e calcular. Então, nós temos agora aqui os 27% do IVA e mais 5,27% do imposto seletivo, o que nos daria aqui uma tributação total de R$ 33.692,90 sobre este veículo de R$ 100.000. Vamos agora simular a prestação de um serviço. Vamos colocar aqui 2026, serviço, Santa Catarina, Florianópolis. E agora nós temos que ter a classificação do serviço. Vamos, da mesma forma que consultamos o NCM, abrir a página para consultar o NBS. Vamos colocar aqui na consulta NBS. Vamos encontrar a página do gov.br no seguinte endereço: NBS, Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Clicamos em cima e estamos então na página onde encontramos o NBS, que é a nomenclatura brasileira de serviços. Vamos aqui em NBS 2.0. Com isso, nós abrimos o anexo número 1 com os códigos do NBS. Encontrarmos aqui o referido código é um pouco mais trabalhoso do que encontrarmos o NCM. Essa tabela está dividida em seções e capítulos. Como eu quero um serviço de odontologia, eu vou procurar na seção 5, que é Serviços Comunitários, Sociais, Ambientais e Pessoais. E temos aqui o capítulo 23, Serviços relacionados à saúde humana e de assistência social. Encontrado aqui o capítulo 23, vamos procurar então os serviços de odontologia. Então, aqui na nossa tabela nós temos vários serviços. E os serviços odontológicos possuem o código 1.2301.23.00. Vamos copiar esse código e vamos trazer aqui para a nossa calculadora. Ctrl V. Então nós temos aqui serviço de saúde humana. Entre outros serviços, encontramos os serviços odontológicos. Aqui na situação tributária, devemos verificar qual o tipo de serviço e se existe algum sistema de tributação especial. No caso do serviço odontológico, teríamos a alíquota reduzida em 60%. Seria o CST número 200.
A classificação tributária seria o 200029, que é o fornecimento de serviços de saúde humana. Clicamos aqui. Digamos que o valor do serviço seja de R$ 1.200. Calculamos. Teríamos então, para 2026, a alíquota de 1%. Aplicando-se aqui a redução de 60%, teríamos uma tributação total de R$ 4,80. E em 2033, teríamos então a alíquota cheia de 27%, aplicando-se a redução de 60%, o valor do tributo seria de R$ 129,60. Uma colocação aqui pertinente é que a própria calculadora nos possibilita identificar adequadamente qual o CST e qual a classificação tributária que cada produto estará enquadrado. Por exemplo, se eu botasse aqui para o serviço tributação integral, na classificação tributária eu não encontro a nossa classificação do serviço, como aqui colocado, serviço relacionado à saúde humana, que é onde está enquadrado o nosso serviço odontológico. Isso nos induz que esse CST não se enquadra a este produto. Se eu pegar aqui o CST 011, que também diz respeito a uma tributação com alíquotas uniformes reduzidas em 60%, e procurar aqui a sua classificação tributária, também não encontramos nenhuma referência à saúde humana. Nós temos aqui plano de assistência funerária, plano de assistência à saúde, intermediação de planos de assistência à saúde, mas nada relacionado à saúde humana. Agora, se eu vier aqui, minha alíquota reduzida em 60%, e procurar nas classificações tributárias, eu tenho então aqui a referência do fornecimento de serviços de saúde humana, que foi o que nós encontramos para o nosso serviço, e que nos deu este valor. Então, além de podermos utilizar esta calculadora para fazer as simulações dos tributos, podemos também utilizá-la como uma ferramenta para verificar qual é o enquadramento tributário dos produtos e serviços. Então, vimos aí as funcionalidades da calculadora disponibilizada pela Receita Federal para fazermos as simulações e cálculos dos tributos implementados pela reforma tributária durante o período de transição, que vai de 2026 a 2033, que além de possibilitar os referidos cálculos, poderá também ser utilizada para nos familiarizarmos com os novos CSTs e classificações tributárias e as referidas incidências dos tributos para cada tipo de serviço ou produto. E finalizando este conteúdo, queremos relembrar que estamos deixando no final da apresentação a playlist completa com todos os nossos materiais já produzidos sobre a reforma tributária. Para caso você ainda tenha dúvidas em relação ao que é o IVA, como se dará o período de transição, algumas particularidades relacionadas à reforma tributária, com certeza você ali irá encontrar algum material que possa tirar as suas dúvidas. E quanto a esta apresentação, se você gostou, já nos ajude com o seu like. E não esqueça de inscrever-se no nosso canal para ter acesso a todos os nossos conteúdos. Agradeço a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.